Voltamos à entrevista com o psiquiatra, psicanalista José Nazar, falando sobre o crack. Doutor Nazar, nós falávamos sobre as áreas que existem nas cidades, as cracolândias, né? Que em todo o Brasil foram... Agora, recentemente, a de São Paulo, né? Foi desocupada num processo bastante conturbado. Inclusive, essa forma de ocupação e a forma que as pessoas veem hoje, que existe uma proteção social muito grande, uma visão do cidadão em proteção contínua, né? Em liberdade muito grande. Eu diria, como que o senhor vê, além dos lugares, como o senhor vê essa questão das internações compulsórias, da desocupação dessas áreas que são verdadeiros estimulantes, né? São guetos, né? Criados na cidade. E isso que me parece, as autoridades atuam com pouca eficiência. Veja bem, a questão desse uso do crack, hoje a onda é o crack, não é? Porque o crack, por ser alguma coisa de um preço menor, barato, e que tem essa capacidade de mortificar mais, de causar danos lesivos, tanto ao indivíduo quanto à sociedade, então esse olhar está voltado para essas mais situações. As classes mais poder aquisitivo menor, né? De uma maneira geral, sim. De uma maneira geral, sim. Mas o que seria fundamental é que a sociedade pudesse abrir portas para alguns debates sobre o lugar que a droga ocupa no meio social, não é? Quer dizer, a mim me parece que as famílias estão muito isoladas em termos de laços com a sociedade, de participação e de responsabilidade, de uma certa maneira. Então, o sujeito que envereda para um uso mais abusivo de drogas, eu sempre defendo a tese de que o problema não é tanto a droga em si, mas o que teria levado o sujeito a buscar as drogas e alimentar um tipo de uso de dependência mortificante, assim, não é? Quer dizer, a cabeça dessa pessoa que está buscando a droga já está machucada, já está ferida, quer dizer, já está em sofrimento, não é? Num processo melancolizado, num processo suicida, e que encontra no uso da droga uma espécie de salvação, uma espécie de alívio para esse sofrimento psíquico. Quer dizer, a mim me parece que o uso da droga em algumas situações é uma forma do sujeito adiar um encontro com a morte, de ele adiar um processo suicida e homicida maior, não é? Quer dizer, a raiz da pulsão de morte, tanto do suicídio quanto do homicídio, é a mesma raiz, não é? Quer dizer, o sujeito que se mata ou que mata alguém tem esse comprometimento com as pulsões de morte, com aquilo que não pôde ser colocado em palavras, numa boa educação, e etc. E tal. Então, as autoridades, elas têm sofrido com isso, não é? Por quê? Porque existe em todo ser humano um ponto de incurável, um ponto da cabeça do ser humano como um ponto de morte. Todos nós trazemos isso, uns mais, outros menos. Todos nós temos possibilidades de nos tornarmos dependentes disso ou daquilo. Hoje, o grande problema, e que é pouco debatido, é o alcoolismo,
A droga social. A droga social que mata muito mais que qualquer outra droga na face da Terra, não é? Quer dizer... E parece que não traz a preocupação também. Não traz porque isso já está incorporado na sociedade, isso já é, não é, comercializado, paga os impostos, etc. e tal. Ainda alimenta as campanhas publicitárias sim, isso dos veículos de comunicação. Tem. Então, isso que se nomeou de Cracolândia, por exemplo, é como se isso retratasse, fosse a radiografia da miséria humana. Quer dizer, o ser humano, todos nós carregamos de uma certa maneira, não é? Uma carência, uma miséria, não é? Alguma coisa nesse sentido. E pessoas que sofrem mais, pessoas que estão num processo de distúrbios psíquicos mais avançados, alguns encontram a saída no uso do crack. Então, esses pontos chamados cracolândias, é como se ali retratasse essa miséria social, essa miséria humana. E que há uma tendência a se juntarem, a se agruparem, porque buscam um ponto de falarem a mesma língua, que é a língua de permitir essa autodestruição, permitir esse suicídio, não é, coletivo, que ficam ali se suportando sem que compareça pessoas que não usam um espelho onde eles pudessem se ver nesse processo de autodestruição. Não é? Quer dizer, as autoridades têm buscado, têm procurado, sim, eu tenho acompanhado isso, combater, não é? Tanto o narcotráfico quanto esses jovens, essas pessoas adultas, inclusive, que estão no processo suicida. Não é? Isso é um processo de suicídio. São pessoas que não têm outra saída na vida, senão o uso abusivo de drogas. Então, aí entra a história de que, num dado momento, não é? Por exemplo, os governos investem muito dinheiro contra isso, mas é muito difícil, porque o narcotráfico ele é muito bem organizado. Não é? O problema não está tanto ali na Cracolândia, mas está no mercado organizado que sabe como buscar, cultivar, né? Alimentar, cultivar essas demandas, não é? Para aliviar esse sofrimento, essa miserabilidade, etc. e tal. Então, surgiu no Brasil agora uma campanha em que eu dei até há pouco tempo uma pequena entrevista em que eu me coloquei inteiramente a favor das internações compulsórias. E alguns colegas vieram me falar que eu não poderia falar dessa maneira porque todos os analistas, alguns analistas, que trabalham inclusive em serviço público, e que se dizem especialistas, que eu não acredito em especialistas em tratamento de drogas, isso é muito difícil, não é? Quer dizer, ou é psicanalista ou não é psicanalista, ou é psiquiatra ou não é psiquiatra. Quer dizer, mas existe uma especificidade no tratamento. Sim. Mas que foram contra, disseram que eu jamais poderia afirmar ser a favor de uma internação compulsória. E eu coloquei para alguns deles: e se fossem os seus filhos? E se fossem os seus filhos que estivessem, né, nesse estado de degradação humana? Vocês internariam ou não internariam? Eles responderam: é lógico que se fossem nossos filhos, seria diferente. Não é? Então, eu acredito que há que se dizer sim à internação compulsória, a despeito da ideia de alguns juízes, magistrados. Não é? Por quê? Porque esses indivíduos que estão nesse estado de submetimento a essa
uma droga mortífera, eles não pensam, eles não têm capacidade de pensar. Eles não estão ali porque querem, ninguém usa droga porque quer. O sujeito usa porque há algumas emoções, alguns sofrimentos terríveis, angústias de morte que cada um carrega, e que leva o sujeito a buscar essa espécie de calmante. Esse encanto, né? Tem que quebrar esse encanto. Né? Então, há que se fazer um corte, quebrar, não é, esse movimento numa internação, para que o sujeito, depois de um tempo de internado, sem a droga, não é? Quer dizer, um contato maior com a realidade, ele poder dizer se quer continuar nisso ou não. Não é? Quer dizer, eu acho que o governo federal, estadual, municipal, eles realmente devem fazer esse tipo de trabalho, porque eles sabem melhor do que ninguém como quebrar um problema sério de uma epidemia, não é? Que leva a problemas sérios de saúde pública. Isso custa muito caro para os cofres públicos, isso custa muito caro para os cidadãos que pagam impostos, etc. E tal. Então, a internação é uma forma do sujeito poder parar, ficar sem esse alimento euforizante, né? Onde ele se faz enganar acreditando que não vai ter mais problema algum, e poder parar, enfrentar a realidade, ver que é possível um outro caminho. Isso é fundamental. O sujeito só deixa a droga quando ele realmente constata que é possível um outro caminho, sim. Há uma saída, existe uma saída. E ele pode, então, experimentar. Não é? É muito comum a gente acompanhar pessoas que fumam muito, não é? 2, 3 maços de cigarro por dia, e que quando experimentam a falta, experimentam ficar sem o cigarro, eles veem que era difícil, mas não era impossível encontrar um outro caminho. Quer dizer, é possível experimentar a vida, que ela é difícil para todos nós. A vida é algo massacrante, a realidade é algo terrível para todos nós. Não é? Cada vez mais, não é? A realidade ela nos coloca desafios. Não é? Viver com uma certa dignidade é aprender a viver uma vida menos dolorosa, porque a vida sempre será dolorosa, porque não existe essa história de felicidade que as religiões prometem, as drogas prometem, os antidepressivos prometem, não é? De uma certa maneira. E o papel da família, do círculo de amigos, da sociedade com relação a isso? Nós vamos a um novo intervalo, voltamos para o último bloco para continuar o nosso debate.